Olá, amigos do Esporte a Motor, estamos de volta para mais um pré-GP. Depois daquela estafante corrida do Catar, pilotos e equipes voltam para um fim de semana com corrida sprint, a penúltima do calendário, depois só em Interlagos, que aliás se repete pela terceira vez. Antes eu quero agradecer pelos comentários e mensagens desejando uma boa recuperação da cirurgia que fiz recentemente. Muito obrigado de coração a todos. Agora de volta e com saudades. Hora de apertar os cintos para o pré-GP dos Estados Unidos. Sempre com o apoio do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco Regional de Brasília, que abraçou o automobilismo. Os Estados Unidos são um dos países que mais receberam corridas na história da Fórmula 1. Serão, com o GP do final de semana agora em Austin, 75 corridas. E é o país que recebeu a Fórmula 1 em mais circuitos diferentes, foram 12 no total. É uma história de idas e vindas que começou justamente no Oval de Indianápolis. As 500 milhas faziam parte do calendário da Fórmula 1, embora poucas equipes e pilotos se dispusessem a atravessar o oceano para disputar a prova. Era apenas uma estratégia da Fórmula 1 para que o seu campeonato fosse considerado mundial. Então, as 500 milhas de Indianápolis fizeram parte do campeonato de 1950, o primeiro ano, até 1960. Durante esses 11 anos, as 500 milhas de Indianápolis contaram pontos para a Fórmula 1 por 11 vezes, mas o sucesso das equipes e pilotos de Fórmula 1 mesmo na prova só aconteceria mais tarde, quando as 500 milhas já não faziam parte da programação do Campeonato Mundial. A Lotus, por exemplo, seguiu disputando as 500 milhas e venceu 2 vezes, em 1965 com Jim Clark e no ano seguinte com Graham Hill. Sebring também recebeu a prova em 1959. O circuito da Flórida é tradicional até os dias de hoje, especialmente para as categorias de resistência, como o FIA WEC e o IMSA, que aliás teve o brasileiro Pipo Derani como bicampeão neste fim de semana agora. Da Flórida para a Califórnia, Riverside foi, em 1960, a terceira pista norte-americana a receber a Fórmula 1. Cruzando o país novamente, agora de oeste a leste, foi em Watkins Glen, no estado de Nova York, que a Fórmula 1 se encontrou e ficou por lá durante 20 temporadas, de 1961 a 1980. Foi neste circuito, que encerrava o Campeonato Mundial, que Emerson Fittipaldi conquistou sua primeira vitória, isso em 1970, ajudando a selar a conquista do título, mesmo que póstuma, de Jochen Rindt, seu companheiro que havia morrido em Monza 2 etapas antes nos treinos do GP da Itália. A Fórmula 1 permaneceu em Watkins Glen até 1980, mas buscava mais corridas em solo norte-americano. Em 1976, tentou fazer sua versão de Mônaco no continente americano e escolheu o circuito de rua de Long Beach, na Califórnia. O GP de Long Beach, ou o GP dos Estados Unidos Oeste, aconteceu entre 76 e 83 e também foi palco da primeira vitória de outro brasileiro, Nelson Piquet, com a Brabham em 1980. Alguns anos depois, passou a ser utilizado para a Indy e até hoje faz parte do calendário de categorias norte-americanas. Logo depois, em 1981 e 82, a Fórmula 1 fez sua primeira incursão na capital mundial das apostas, com um circuito montado no estacionamento do hotel Caesars Palace, um dos símbolos de Las Vegas. A pista foi considerada uma das piores da história,
mas foi palco da conquista do primeiro título mundial de Nelson Piquet em 1981. Tudo acontecia dentro do estacionamento do Caesars Palace e o circuito foi desenhado com barreiras de concreto. Era horrível. Neste período, entre 82 e 88, a Fórmula 1 buscou espaço na então capital mundial do automóvel, Detroit, estado de Michigan, também em circuito de rua, uma pista marcante para o Brasil, porque foi onde Ayrton Senna, pela primeira vez, acenou com a bandeira brasileira depois de uma vitória, em 1986, ainda na Lotus. Foi, aliás, uma maneira de levantar o moral do brasileiro, já que no dia anterior a seleção brasileira de Zico, Sócrates, Falcão e Careca havia sido eliminada nos pênaltis pela França na Copa do Mundo do México. Detroit durou até 1988 no calendário e Long Beach deixou o Mundial no fim de 83. Vocês também podem se lembrar de Dallas, no Texas, onde a Fórmula 1 encontrou espaço para mais um GP em território americano. Embalado pelo sucesso mundial da série Dallas na televisão, mas durou apenas uma edição, em 1984. Um calor de 38 graus, com o recorde de 66 graus na pista, apenas 7 carros terminaram a corrida e a imagem de Nigel Mansell se arrastando ao empurrar a sua Lotus sem gasolina para a linha de chegada e desmaiando em seguida foi a principal, foi a imagem que marcou aquela prova. De fato, foi um GP que não deu certo definitivamente. O Arizona foi o próximo da lista. O circuito de rua de Phoenix recebeu a Fórmula 1 por 3 anos, de 1989 a 1991, com 2 vitórias de Ayrton Senna. Foi a pista onde o então estreante Jean Alesi, com uma Tyrrell, impressionou o paddock inteiro ao desafiar o campeão do mundo. No começo da corrida, ele ultrapassava o Senna, era ultrapassado pelo Senna, foi uma disputa pau a pau, ele de Tyrrell e o Senna de McLaren. Apesar de toda essa quantidade de pistas e de chegar a ter, de fato, 3 GPs no país em uma mesma temporada, a Fórmula 1 não decolava nos Estados Unidos. Depois de Phoenix, os americanos tiveram um hiato de 7 anos sem Fórmula 1 no país. O retorno foi em um circuito misto que usava uma parte do tradicional oval de Indianápolis, uma ótima ideia em se tratando de tentar aumentar o interesse do público em uma de suas pistas mais tradicionais e mais icônicas. Era o mesmo oval de Indianápolis, percorrido no sentido contrário, o sentido horário, só que, num determinado momento, eles saíam desse oval e percorriam todo um misto desenhado e construído especificamente para a Fórmula 1. Foi um sucesso a corrida. Tinha muita gente, 250, perto de 300 mil pessoas. Foi em Indianápolis onde Schumacher venceu todas as corridas que ele disputou nos Estados Unidos. Das 8 provas no circuito, o alemão venceu 5, Rubens Barrichello também venceu em Indianápolis, na menor diferença já registrada entre 2 carros na história da Fórmula 1, apenas 11 milésimos a favor de Barrichello. Mas convenhamos que ali entre Barrichello e Schumacher não era bem uma disputa, já que o alemão confessou depois da corrida que ele havia feito uma tentativa de cruzar a linha de chegada empatado com o Rubinho. Quase passou até sem querer. O interesse do público norte-americano até aumentava, mas com timidez. Só que o balde de água fria nas pretensões da Fórmula 1 com os Estados Unidos veio com a polêmica dos pneus em 2005, em Indianápolis. Foi quando só os 6 carros das 3 equipes que usavam pneus Bridgestone largaram. Alegando falta de segurança, a Michelin recomendou às equipes que usavam os pneus franceses a não largarem. Foi uma vaia tremenda e a incursão por Indianápolis ainda teve mais 2 anos, mas aquela coisa não saiu da cabeça do americano e tudo terminou em 2007.
Os Estados Unidos só voltaram a ter um GP em 2012. O circuito de Austin, projetado por Hermann Tilke, foi construído especificamente para a Fórmula 1. Foi este GP que acabou catalisando o processo que levou o americano a gostar de Fórmula 1 depois de décadas de tentativas. O Autódromo de Austin foi pensado para a Fórmula 1, chamou a atenção e acabou se transformando em uma das receitas para tornar a Fórmula 1 popular nos Estados Unidos. O belíssimo Circuito das Américas foi o catalisador, mas não podemos também nos esquecer da série Drive to Survive da Netflix, que fez explodir o interesse pela Fórmula 1 no mundo todo, não só na América. Austin, aliás, fez tanto sucesso que ele detinha até o GP da Austrália deste ano o recorde de público em um final de semana de Fórmula 1. 400 mil pessoas em 2022. A marca só foi superada por Melbourne neste ano, em que os australianos que ficaram sem GP por 3 anos na época da pandemia voltaram a ver a Fórmula 1 de perto e o Albert Park recebeu 420 mil pessoas. Desde o ano passado, a Fórmula 1 tem também o GP de Miami, em outra pista de rua, e terá ainda este ano uma nova versão do GP de Las Vegas. Será a penúltima etapa no dia 16 de novembro. É a primeira vez desde 82 que os Estados Unidos recebem 3 corridas em uma mesma temporada. Naquela ocasião, 41 anos atrás, a Fórmula 1 correu em Las Vegas, Long Beach e Detroit, todos circuitos de rua. E nos próximos anos, além da Haas, deveremos ter outra equipe norte-americana no grid, que é a Andretti, utilizando o motor Cadillac. O Circuito das Américas em Austin tem 5.513 metros, 20 curvas e muitas mudanças de elevação. Lewis Hamilton venceu 5 das 10 edições lá realizadas e, contando sua vitória em 2007 em Indianápolis, o britânico é o maior vencedor de GP nos Estados Unidos. A escolha por Austin mostrou-se acertada. É uma cidade espetacular, mesmo fugindo um pouco das tradicionais rotas de turismo e negócios, como Nova York, Miami, Chicago, Boston, entre outros grandes centros norte-americanos. É o palco perfeito para o já anunciado retorno de Daniel Ricciardo ao cockpit da AlphaTauri. O australiano é fã declarado dos Estados Unidos e está recuperado da fratura que sofreu na mão durante os treinos do GP da Holanda. E Ricciardo passa a ser acompanhado com bastante atenção, já que Helmut Marko, sempre ele, já declarou que se o Sérgio Pérez não reagir, ele perderá seu lugar na Red Bull antes mesmo do fim do seu contrato, que termina só no final de 2024. Sinceramente, eu até acho que é exatamente o que vai acontecer, porque as boas performances de Liam Lawson, substituindo o Ricciardo na AlphaTauri, impressionaram a Red Bull, que ainda assim confirmou o Ricciardo ao lado de Tsunoda na equipe satélite em 2024. Provavelmente uma situação provisória, porque o Pérez deve mesmo ser dispensado ao final deste ano para dar lugar ao australiano, promovendo Lawson à AlphaTauri e trazendo o Ricciardo, então, para correr junto com o Max Verstappen, pela experiência que Ricciardo tem na Fórmula 1 e por já ter sido companheiro de Verstappen. Austin não chega a ter 1 milhão de habitantes, mas é conhecida como a capital mundial da música ao vivo. Há diversos bares temáticos e em qualquer rua ou boulevard tem um artista ou uma banda tocando, se apresentando. É uma belíssima cidade para quem gosta da música e de uma boa culinária. O clima também é agradável, com invernos mais curtos em relação ao resto do país. Tricampeão mundial, Max Verstappen não pode ser mais alcançado e já soma
impressionantes 433 pontos. Sérgio Pérez é o vice-líder ainda com 224. O mexicano teve um final de semana desastroso no Catar, só somou 1 ponto quando haviam 34 em jogo, com uma etapa que ainda tinha a corrida sprint. O resultado é que Lewis Hamilton começa a se aproximar. Já são 30 pontos de diferença. O heptacampeão tem 11 de vantagem sobre Fernando Alonso, que é o 4º colocado no campeonato. 30 pontos atrás está Carlos Sainz, na 5ª posição, e ele nem pôde largar no GP do Catar por um problema detectado no sistema de combustível da Ferrari. Charles Leclerc é o 6º colocado com 145, só 11 à frente de Lando Norris, que foi ao pódio 2 vezes no Catar e já superou George Russell, agora o 8º, com 132 pontos. Impressionante mesmo foi Oscar Piastri. O australiano, em seu ano de estreia, venceu a corrida sprint e foi 2º no GP em Losail. É o 9º colocado na tabela do campeonato, agora com 83 pontos. Lance Stroll fecha os 10 primeiros com 47 pontos, mas bastante ameaçado pela dupla da Alpine. Pierre Gasly tem 46 e Esteban Ocon 44. Na tabela dos construtores, tirando a liderança inalcançável da Red Bull, que tem 657 pontos, a disputa se desenha de forma interessante. A Mercedes AMG Petronas é a vice-líder com 326 pontos, 28 à frente da Ferrari. Em 4º lugar está a Aston Martin, que tem 230, mas já começa a ser ameaçada pela McLaren, que tem 219. A McLaren foi a equipe que mais evoluiu em 2023. No Catar foi ao pódio com os 2 pilotos, tanto na sprint como na corrida principal, conquistando ainda a vitória na sprint com o Piastri. A equipe inglesa, aliás, anunciou que no GP dos Estados Unidos irá testar o uso de fibra de carbono reciclada em algumas partes do carro. Os engenheiros irão analisar o desempenho do material, no que consideram um passo vital em direção à redução das emissões de carbono na atmosfera. Segundo a McLaren, se 1% de toda a fibra de carbono produzida no mundo em 2022 fosse reciclada, isso economizaria mais de 32 milhões de toneladas em emissões de carbono, e isso é o equivalente a metade das emissões de todo o grupo McLaren em 2022. Voltando à tabela, a Alpine segue em 6º com 90 pontos, sem ameaçar e sem ser ameaçada, porque a Williams soma 23 pontos no 7º lugar. A Alfa Romeo vem em 8º com 16, a Haas é a 9ª com 12 e a Alfa Tauri, que volta a contar com Daniel Ricciardo, soma 5 pontos. O GP dos Estados Unidos terá uma corrida sprint pela primeira vez em sua história. Por isso, a programação prevê somente um treino livre, às 2h30 da tarde de sexta-feira, que vamos mostrar ao vivo no Band Esportes. Logo depois, às 6 da tarde, é a classificação para a corrida de domingo, e você também acompanha com a gente no Band Esportes. No sábado, a programação começa com o Sprint Shootout, a classificação que vale para a largada da corrida sprint às 2 da tarde, ao vivo no Band Esportes, e às 19 horas, 7 horas da noite, a largada da corrida sprint. No domingo, ninguém precisa acordar cedo. Vamos estar na tela da Band a partir das 3 da tarde, com a largada para as 56 voltas do GP dos Estados Unidos, às 4 da tarde. A todos vocês, mais uma vez, o meu muito obrigado por todas as mensagens de apoio durante meu período de recuperação. Agora, de motor novo, estou pronto para acelerar novamente e, olha, com mais força. E torcendo junto com vocês por uma corrida bem melhor do que a do Catar, mas muito melhor. Porque
porque a do Qatar certamente foi uma das piores que a Fórmula 1 já teve. Abração a todos vocês e até o fim de semana.